Eu tava aqui com as minhas caraminholas. Qual é o processo que a gente aprende a desenhar figura humana? Por que figura humana é tão complicado, né? Quando a gente começa a desenhar figura humana, vê pra mim se esse não é mais ou menos o processo. No início, né? A gente tá naquele processo que a gente aprende o método Loomis, que a gente vai lá no rostinho, né? Aí aprende a separar no meio, aí faz a altura do olho, aí separa nos terços, né? Aí a boca tá aqui, e aí você faz isso aqui, finge que isso aqui tá bem desenhado. Aí você passa dessa parte, né? A primeira coisa que acontece é que você descobre que quando você coloca a cabeça em ângulo, não funciona mais, né? Tipo, não foi isso que eu pratiquei, o que tá acontecendo? Aí você tem que resolver esse problema. Aí você descobre, né, que o plano da cabeça tá mais na frente, aí a ponta do nariz não tá no eixo de simetria, é a base do nariz, né? Aí a boquinha tá aqui, aí o queixo vem um pouquinho para frente. E aí você começa a conseguir desenhar um rostinho um pouquinho mais competente. Aí você passa pro corpo inteiro. E aí a gente tem aquela figura assim, ó, né? A gente começa a desenhar aqui, e aí a gente faz, e aí o pessoal faz o pezinho de lado e o pezinho de frente, que é aquele triângulozinho, aí fica tudo numa linha, né? Aí faz o bracinho aqui, ó, né? E aí, cara, vem a Sula enchendo o saco de vocês, que cadê a linha do horizonte? Se isso aqui tá com a linha do horizonte, por que isso aqui tá reto aqui embaixo? E eu começo a complicar a visão de vocês. E aí você passa desse moldezinho que a gente aprende a medir as coisas em altura de cabeça, né? A gente passa para aquele método que a gente faz as caixinhas, né? Então você vai vir aqui e você vai colocar caixa torácica, e aí você vai fazer outra caixa para o quadril, e aí tem o gesto, né? E aí a perna sai aqui, e aí você bota a bolinha para o joelho. E agora as coisas estão começando a ficar em perspectiva, né? Tá ficando um pouco melhor. Agora as coisas acontecem no espaço, né? E quando a gente chega nesse ponto aqui, aí entra o pulo do gato. Você provavelmente, se você entender isso aqui, você já consegue fazer um desenho competente. Mas aí você olha pro pessoal em cima de você, o pessoal que você admira, né? Aquela galera que você sabe que você não tá exatamente no nível deles, e você fala assim: putz, o meu desenho tá duro, sabe? Como que eu faço pro meu desenho ter a mesma vitalidade que o desenho, sabe, do Glen Keane da vida? Sabe, do Sam Dross, saca? Dessa galera, Sam Dosart. O Sam Dross é outro cara. Mas, sabe? E aí, cara, essa resposta não é mais tão simples. Se você pede feedback, se você faz aula, o professor vira pra você e fala: faz gesto. E aí? E aí você copia um monte de corpo, né? E na hora que você volta a desenhar, seus gestos ficam bons, eles ficam legais. Mas aí você volta a desenhar e o seu desenho tá duro ainda. Como que você faz a ponte, né? E essa é a parte que ela entra um pouco da intuição. Inclusive por isso que essa palavra tá no thumbnail da live, tá? Porque assim, ó, se você fizer gesto o suficiente, você vai ver que quando você tá fazendo o gesto, você não tá desenhando as caixinhas. Você tá considerando o corpo como uma coisa inteira, né? Você vem aqui e você desenha o corpo, ó. A gente molda um ombro. Eu tô fazendo sem referência, então não vai ficar bom, tá? Mas a gente começa a pensar não mais em caixa torácica, em quadril, sabe? A gente começa a desenhar isso aqui, ó, como se fosse um corpo só. E de repente você sabe que se você levantar um braço, né, ele vai influenciar na pose que fica o tórax. Se você baixar a cabeça, você sabe que você compensa isso com as poses nas pernas, sabe? E você começa a desenhar o corpo de novo como se fosse uma coisa só. A ideia de que as linhas, ela começa aqui no quadril e ela passa pelo ombro, e aí ela desce aqui, e aí ela sabe, as linhas voltam a ficar conectadas. Em vez de você estar desenhando caixas e membros, você volta a desenhar um corpo em movimento.
E aí, se você é bem sucedido nessa jornada de fazer gesto, você sabe que seu próximo passo é trazer o processo que você desenha com referência para o desenho aonde você está desenhando sem referência. Você tem que deixar o jeito que você desenha ser profundamente influenciado por esse jeito mais natural de desenhar. Mas, Sula, se você vai voltar a desenhar sem se preocupar com as caixas, por que diabos eu passei tanto tempo me preocupando com as caixas e com a perspectiva? Porque se você não entender aquela parte primeiro, essa parte solta do desenho nunca vai parecer competente. Aquela informação tem que ser natural para você quando você chegar nessa parte. Você não tem como pular todo aquele conteúdo estrutural. Porque quando você está desenhando as caixas, quando você está desenhando os cilindros, mais do que desenhar o corpo, você está praticando navegar o espaço tridimensional, 3D, num ambiente bidimensional, que é uma imagem plana numa tela. Saca? Se você não passar por esse treinamento, se você não passar por essa conversão do tridimensional pelo bidimensional, você não consegue fazer essa parte do desenho mais solta parecer proporcional, parecer tridimensional, conseguir fazer as sobreposições de forma competente, conseguir alinhar um ombro com o outro, final da caixa torácica, entender em que posição que está esse quadril. Só que, depois que você fez todo aquele exercício, depois que você fez toda aquela construção, você não precisa mais, conscientemente, ficar pensando nisso aqui para você saber o que alinha com o que. Você fez aquilo vezes o suficiente que seu cérebro fala, ah, esse ponto aqui tem que alinhar com esse aqui, que tem que alinhar com esse aqui, para a gente dar a sensação de profundidade. E quando você viu, você desenhou um quadril em perspectiva, sem se preocupar em projetar nada. Certo? Então, quando as pessoas falam para você, vai fazer gesto, é um feedback muito bom. Mas o seu professor, o seu mentor, exceto que ele te conheça bastante como artista, ele não vai saber exatamente qual é a parte do raciocínio entre o estrutural, entre as caixinhas, né? E entre entender o corpo como uma coisa toda, tá faltando. A única coisa que ele pode te mostrar é no seu desenho de gesto, onde é que você consegue essa sensação de unidade, essa sensação de peso e movimento ficar melhor, mais unificada. Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.